Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo sobre Destination Wedding e aqui eu estou com uma convidada mais do que especial. Nesse momento eu estou no Rio de Janeiro e a gente reservou um tempinho aqui para encontrar com Olívia Magalhães da About Events. Seja bem-vinda, Olívia. Olá, boa tarde a todos. Então, a Olívia, deixa eu apresentar para vocês, foi ela que me deu todo o suporte no meu primeiro Destination Wedding que eu fiz fora do país, em Lisboa. Olívia, além de cerimonialista, ela é decoradora, então pesquisando fornecedores, né, de decoração, encontramos Olívia e a partir daí desse encontro ela se dispôs a dar total suporte para a gente e dessa relação, né, dessa parceria que foi muito boa, que nasceu a ideia da gente criar um projeto que propiciasse que outras cerimonialistas também tivessem essa experiência de ter um suporte em outro país. E aí nasceu o grupo Love Destination, que hoje também é composto por Suelen da Itália, Roberta da França, o David aqui do Brasil e a Olívia, né? Foi com a Olívia que tudo começou. É verdade, porque eu acho que é sempre mais fácil, se houver um suporte no país de destino, que os noivos quiserem fazer o seu casamento, é bem mais fácil se tiver alguém lá e que tenha os fornecedores certos, e neste caso os fornecedores que eu tenho são, e que uso em casamentos brasileiros, são todos brasileiros residentes em Portugal, o que facilita, não é? Porque se uma cerimonialista brasileira chegar em Lisboa e disser que quer uma mesa de bolo, aí ninguém vai saber o que é, não é? Pronto, eu como fiz a minha formação aqui em São Paulo, já há alguns anos, e tenho feito também, por esta convivência com a Tainara, que fizemos juntas, a Amanda e o Augusto, tenho feito muitos casamentos de casais brasileiros, portanto sou especialista na área porque conheço muito o povo brasileiro, já há muitos anos que eu venho no Brasil, a primeira vez que eu vim foi há 28 anos atrás, não é? Então facilita um pouco a questão da linguagem, a questão dos fornecedores e a questão de conhecer bem este povo e aquilo que ele gosta. Legal. E é mais fácil para mim fazer o casamento brasileiro lá, do que se for uma cerimonialista ou wedding planner, como nós conhecemos melhor lá, fazer um casamento típico brasileiro, porque pode inclusive não ter os fornecedores certos para proporcionar ao cliente aquilo que ele quer, não é? É diferente. Como a Olívia disse, ela é uma cerimonialista portuguesa especializada em casamentos brasileiros. E por quê? Tem muitas diferenças. Então, a Olívia, ela tem expertise para conseguir fazer essa junção de culturas e, além disso, ela tem um leque de fornecedores brasileiros ou que conhecem para conseguir atender, né, quem sai do Brasil para casar lá. Então, assim, aproveitando que a gente falou sobre a questão da mesa de bolo, o que tem de diferente? O que assim, para o brasileiro tem, que lá não tem? Conta pra gente. Bem, para começar, não tem de todo, porque mesa de bolo em Portugal não existe. O que é a mesa do bolo? Não faz sentido. O bolo de noiva em Portugal, portanto, num casamento típico, ele está guardado na cozinha, vamos lá, e então ele sai na hora para a sala e faz parte de ser um momento especial, mas é só aquele. Portanto, ele não fica em exposição como vocês aqui, que é a chamada mesa de bolo e doces finos. Sim. Outra história, doce fino. O português não sabe o que é doce fino, não faz sentido. Então, a principal diferença é essa porque não existe, não é? Se chegaram uns noivos brasileiros lá numa cerimonialista portuguesa, que não conheça um bocadinho da cultura ou que seja especialista, e que diga, olha, eu vou querer a mesa do bolo, com esta decoração, eu vou querer o bem casado. Bem casado bem lá? Casado é o quê? Não sabe, né? Casado. Não. Então, assim, gente, aquilo que é o mais principal. Enquanto o casamento aqui, brasileiro. existem festas onde toda a decoração, o principal é o cenário principal, a mesa do bolo. Lá não tem. Bem casado. Não sabe o que é. Não tem. Só que a Olívia tem os fornecedores que fazem. Mas por que é interessante a gente falar isso? Existe uma diferença em questão cultural, né? Não é uma questão de ser certo ou ser errado. São culturas diferentes. Outra coisa, Olívia, que eu gostaria que você compartilhasse é sobre os locais, assim.
Aqui a gente não tem tantos vinhedos, né? Mas como é o casamento? Aqui a gente faz casamento mais à noite, hoje que tem ficado mais forte essa questão durante o dia. Como é lá em Portugal? É engraçado porque as culturas misturam-se e vão-se trocando. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Em Portugal sempre foi típico casar de manhã. Agora, ao longo dos anos, estamos a começar a fazer casamentos mais ao final da tarde. E vocês aí já estão retrocedendo e fazendo o contrário. Pronto. Agora, o casamento mais típico lá em Portugal, costuma ser à tarde, portanto, a cerimónia ou pela igreja, ou civil, ou simbólica, a tendência é ser mais ao final da tarde e é sempre tudo no mesmo dia, portanto, seja igreja ou qualquer tipo de cerimónia, civil, igreja, qualquer recepção, tipo, tudo e mesmo vai a dia. recepção logo a seguir. Há tantas diferenças que ficaríamos aqui o resto da tarde, mas só para vocês perceberem, em termos de espaços, Portugal eu acho que tem mais espaços diferentes já preparados para fazer festas. Vocês aqui não é bem assim, não é? Portanto, tem... Porque lá já tem cadeira, já tem mesa, já tem tudo. Por norma, quase todos os locais, não é? Se formos fazer num vinhedo, por exemplo, não. Não é? Eu para a semana vou ter, sim, porque eu estou agora aqui no Rio, mas vou ter que voltar para Portugal terça-feira à noite, porque vamos ter um casamento em que eu sou wedding planner, neste caso não são brasileiros, portanto ele é português e ela é alemã, mas o povo europeu também é um povo que gosta muito da cultura do vinhedo, como vocês dizem, que eu acho que é outro ponto a destacar é a questão da linguagem. Estamos todos a falar português, mas eu falo, como a minha sócia costuma dizer, da About Events, eu falo um bocadinho brasileiro. Que é diferente, tá, gente? Vinhedo não, português não sabe o que é vinhedo, ok? Isto sou eu que já me estou a adaptar e a falar para que consigam entender. Vinhedo lá é vinhas, chama-se vinhas, é o local onde se produz o vinho. Sim. Ok? Pronto. Porque é que o brasileiro e o povo europeu gosta muito, e é uma grande moda e tendência em Portugal, fazer o casamento nos vinhedos, como vocês falam. Porque aqui não há aquela cultura do vinho, não é? Vocês têm mais, pouco, mas têm alguma coisa ainda mais para sul, não é? Penso eu. Pronto. E então aí facilita sempre um pouco nós sabermos. Mas lá está, se o casal brasileiro quiser ir casar em Portugal, se não tiver aqui uma cerimonialista, ou como eu, que seja especializada em casamentos brasileiros, claro que haverá outros profissionais também que o são, mas não é muito frequente, ou terem aqui o apoio logístico da Love Destination. Sim. Uma cerimonialista comum, que tenha um cliente que queira ir casar a Portugal, vai ter que fazer uma grande ginástica e para ter a certeza que vai tudo correr como o cliente quer. E assim, quando eu fiz essa parceria com a Olivia, quantas coisas diferentes, assim, a língua, por ser português, embora seja diferente, facilitou muito, mas existem taxas diferentes, autorizações, costumes, então, dessa experiência, a gente falou assim, bom, por que não proporcionar isso, né, para outras pessoas? E aí a gente foi amadurecendo esse projeto, que hoje, graças a Deus, tem tido, né, grandes, enfim, tem sido maravilhoso. E a gente tem falado, porque a gente sabe que é muito escasso, né, o conteúdo efetivamente sobre Destination Wedding. Hoje a gente vê em revistas, tem muitas fichas técnicas contando que o casamento foi fora, mas como fazer um casamento fora? E ainda te proporcionar um suporte para isso, foi uma ideia incrível, né, Olivia? E que tem funcionado muito bem. Outro ponto, assim, que eu vejo que Lisboa, Portugal especificamente, ele tem N vantagens, assim, quando eu penso até em Europa, custo, clima, pronto. Fala pra gente, assim, do que tem de bom pra gente casar lá. Pronto, de bom, eu aí estou a ser tendenciosa porque é o meu país, não é? Apesar de eu gostar muito do Brasil, mas sou portuguesa, além de tudo, eu penso que a grande mais-valia de um casal de noivos brasileiro ir a Portugal casar é a questão do preço, que é substancialmente diferente do que fazer um casamento no Brasil. Sim. Muito mesmo. E até mesmo em outros lugares da Europa, né? Sempre.
E eu acho que é porquê? Porque a maior parte, tanto de Portugal como o resto da Europa, já tem os sítios, os locais, como vocês falam, preparados para fazer a festa. Já tem as cadeiras, as mesas, tem tudo. Aqui vocês têm que montar tudo novo, não é? É como se fosse um espaço vazio, né? A parte estruturada. e fazer tudo. Eu acho que é por isso que sai sempre muito mais caro. Mas basicamente o preço mesmo dos serviços, eles são mais acessíveis, Sim, né? também, Referente também, a sim. Brasil e outros lugares. Também. A questão do clima também, né? Sim, bem confortável. Pronto. Nós temos as estações, ou tínhamos, agora já não tem tanto. Tanto Portugal como o resto da Europa tem estações muito definidas, e existe inverno e verão e tudo, mas normalmente os casamentos em Portugal decorrem entre abril, maio, vamos lá, até finais de outubro. Depois, o resto do ano quase não tem, porque aí é inverno, não é agradável fazer, não é? É um tipo de casamento diferente, ou então não se faz, pura e simplesmente. Portanto, a época alta vai sempre de maio, fortemente, até finais de setembro, outubro, eventualmente. Entendi. Então, eu gostaria agora que você falasse um pouquinho sobre a Balti, assim. O que me chamou a atenção realmente ao trabalhar com a Olivia, além dela ter o segmento de decoração, né? A empresa dela também atua com decoração, foi justamente por ela ter o feeling de wedding planner, de cerimonialista, de ter nos auxiliado em todos os demais fornecedores. Então, talvez uma noiva que primeiro acha a Olivia como decoradora já vai encontrar uma excelente wedding planner também. Então, conta um pouquinho sobre a Balti, assim, da sua empresa. Fiz o meu curso de wedding planner em São Paulo há cerca de 7 anos atrás, penso eu, sim. Porque em Portugal não é uma figura que exista muito e ainda não está. Eu acho que está agora em franco crescimento. Porquê? Porque Portugal foi selecionado como um dos destinos mais procurados para casar, por todos os fatores que já falámos anteriormente, e então estão a começar a aparecer a figura do cerimonialista, ou do assessor, ou da wedding planner, como nós chamamos mais lá. A About nasceu na junção de duas coisas. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é a minha sócia, a Sofia Alves, que tem um gosto especial por decoração, e então juntámos aqui esta parte da organização e do wedding planner com a decoração, e hoje em dia a About Eventos consegue fazer, portanto tem 3 ramos de negócio, essencialmente para vocês entenderem. Portanto, tem a parte da wedding planner, que pode ser só o serviço do wedding planner, tem a parte da decoração, ou parte de, eu agora vou falar em brasileiro, locação de material. Ah, que legal. Porque se disser aluguer, como fala em português, bom, aí dificulta. Pronto, para outros profissionais. Você tem acervo próprio Isso, de peças, que legal. É um terceiro segmento. São, portanto, nós temos 3. Eu tenho um local grande, é um armazém, não sei se aqui se chama igual, acho que não. Armazém, galpão. Onde tem o castiçal, tem 20 ou 30 castiçais rosa gold, que seja, tem não sei quantas luminárias. Ai, que legal. Outra palavra que pode aprender, luminária não existe. Não. É lanterna. Pra gente, lanterninha. Pronto, luminária, lá está, mais uma palavra. Se o cerimonialista for dizer a alguma empresa de decoração em Portugal que quer luminárias, ninguém vai saber. Não vai ter luminária porque ele vai dizer que não tem. Não é? Pronto. E então, curioso, porque pronto, criou-se essa empatia. Desde o casamento que fizemos com a Tainara, que temos tido cada vez mais, eu acho que foi a junção de tudo, de eu ter feito formação em São Paulo, de ter começar a fazer o casamento da Amanda com uma cerimonialista como a Tainara, que é brasileira, não é? Uhum. E desde esse tempo para cá, temos tido muitos casais brasileiros mesmo que vão especificamente em Portugal para casar e que nos procuram como wedding planner e decoração. Portanto, muito acabamos bom. por fazer tudo. Ou seja, muitos casais, né, que têm tido essa felicidade de te encontrar, porque o profissional ele precisa ter muita responsabilidade, porque ele pode colocar o cliente em apuros, ou ele pode matar o Deixa-me interromper. Né? Tem que ter sempre muita responsabilidade, mas eu acho que
nicho que é o Destination Wedding tem uma responsabilidade a dobrar. Sim. Porque podemos ter, eu na semana passada tive, há 2 semanas, 130 americanos que não falavam português, nenhum deles, portanto aí complica um pouco ainda porque temos a questão diferente da linguagem, e eles foram todos de Nova Iorque e de outros países para Portugal. Portanto, acabas por ser responsáveis por eles, não é? Sim, então é muito além, né? E o interessante é que hoje a gente tem Olivia, né? Na verdade, começou aqui. Começou de uma experiência muito boa. Eu conduzi o casal no Brasil, iriam casar no Brasil, só que cada um foi para um país por questões pessoais. E até então eles deixaram o sonho de stand-by, mas reacenderam a ideia de fazer o casamento. O noivo viu que seria possível fazer o casamento em Lisboa, a noiva estava em Dubai na época. Surpresa, não esqueças. E foi um casamento surpresa. Para a noiva. Imagina, surpresa para a noiva. Então, o noivo vendeu essa ideia para a gente comprou com muita alegria. Então, eu e a Olivia, a gente ia se encontrando via transmissão, Skype. Fizemos tudo juntas, né? Olivia como operacional, fazendo as contratações e eu acompanhando os clientes. E aí eu cheguei com um pouco de antecedência, me reuni com a Olivia, a gente fez uma reunião, passou os detalhes, fizemos o casamento, voltei para o Brasil, a gente manteve esse contato. E aí lá nasceu o Love Destination, que é o nosso projeto para falar sobre isso, que agora também a gente tem aí agregado Itália e França com as meninas. Olivia, muito bom, né, a gente poder bater esse papo. Eu acho que, só para terminar, eu acho que a importância do Love Destination em Portugal está um bocadinho facilitado porque a língua é a mesma, portanto vamos dar um exemplo prático. Os noivos que vão para Portugal para casar, encontrem a Love Destination ou não, eles vão encontrar, vai-se falar português, apesar de haver muitos termos diferentes, mas é português. Mas vai dar para se situar um pouquinho. Agora, um casal brasileiro que vá para a França ou vá para a Itália, lá não falam português de todo, quanto muito inglês. Portanto, se aqui não falarem inglês, aí é bem difícil. É difícil. Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo com a Olivia. Eu vou deixar aqui para vocês os contatos, também o contato da Balti. A Olivia está lá nos perfis, está no nosso grupo. Se você que está aqui vendo, seja noivo, seja cerimonialista, né, deseja saber um pouco mais sobre casamento em Lisboa, sem dúvidas a Balti Eventos vai ser a melhor empresa. Obrigada. Né, para te acompanhar, que é a nossa parceira do nosso projeto. Estaremos ao dispor, disponham, estejam à vontade. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Olivia. Tchau, tchau. Tchau.